Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes de Artes aqui do canal. Já faz algum tempo que me pediram rosas na cor champanhe. Então hoje resolvi fazer uma misturinha e trazer rosas nessa cor para vocês, tá bom? Lembrando que todas as cores usadas nesse trabalho vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo você encontra também o link para o meu curso online de pintura em tecido com temas variados, que está imperdível, gente. Eu convido a todos vocês a fazerem esse curso juntinho comigo. Aqui, ó, eu pintei essas rosas num tecido salmão, tá? Então, talvez por isso elas não tenham se destacado tanto. A seguir, pause o vídeo para copiar o risco. Eu começo aqui pelas folhas usando as seguintes cores: verde oliva, verde grama, verde pistache e verde soft. Aqui, ó, já adiantei algumas, mas deixei duas pra gente pintar juntinhos, tá? Começo aqui com verde oliva, pincel da 421, o número 6. Passo o verde oliva até mais ou menos na metade, depois venho com verde grama completo até na metade do outro lado. Aí, termino de completar essa folha com verde pistache, tá bom? Bastante cuidado, tampando bem a trama do meu tecido. Ó, a folha já é um modelo de folha dessa maneira, mas depois ainda vou dar uma clareada nela. Venho na outra folha, faço a mesma coisa. Começo com verde oliva, até na metade mais ou menos, de um lado. Aí já passo pro verde grama, faço a junção das duas cores, vou até na metade do outro lado. Termino de completar essa folha com verde pistache, tá? Sempre quando eu pinto essas folhas assim, eu deixo a tinta dar uma enxugadinha, pra daí fazer dar aqueles detalhes, tá? Agora eu venho com verde soft, coloco o verde soft no meu pratinho, coloco uma pinceladinha pequenininha só pra dar uma esverdeada a mais nele, do verde pistache. Venho aqui, ó, do ladinho e vou dando aquela claridade nas folhas, tá? Com bastante cuidado, sem deixar marcação. Essa folha a gente já pintou várias vezes aqui no canal, só não sei se pintamos com esses tons, tá? Mas o modelo, o jeito de pintar é a mesma coisa. Mudo de pincel, pego só um pincel com cerdas maiores, esse agora é o número 4, da 421, só para fazer essa partezinha aqui, ó, para dar destaque nessas folhas. Coloco a tinta, vou com o movimento, vou e volto para ficar bem espalhadinha e não ficar aquelas marcações, tá? Ela fica mais bacana quando fica assim, bem esfumado dos dois lados, tá? Venho aqui, ó, só com sujeirinha no pincel do lado escuro e dou umas pinceladinhas. Nessa daqui, vou fazer a mesma coisa. Deixo a tinta aqui perto da divisão do meio, onde tem a nervura, né? E vou com o movimento, vou e volto, puxando a tinta lá para a beirada da folha. Venho com sujeirinha de tinta no meu pincel, reforço aqui mais um pouquinho. Aqui do outro lado, no lado mais escuro, só sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel, tá? Tinta bem na pontinha do pincel, faço a dobrinha e aqui eu dou umas pinceladinhas na beiradinha da folha. Vou fazer isso em todas, ó. Nessa daqui também, faço a dobrinha e dou umas pinceladinhas na folhinha. Aqui, pego um pouquinho dessa mistura só para sobrepor uma folha em cima da outra. Aqui, ó, mais um risquinho no meio, para mim fazer a nervura dessa folha. Eu só faço 2 risquinhos, tá? Com bastante cuidado. Venho com a pinceladinha do verde oliva para mim fazer gotinhas e é daquele mesmo jeito que vocês já viram eu fazer aqui no canal. Meia lua por cima, puxando para baixo, meia lua pelo lado de baixo, puxando também para baixo em direção à minha mão. Vou fazer uma aqui nessa folha em cima e outras aqui que nem vai aparecer, tá? Na gravação. Vou fazer nas outras folhas aqui, já vou aproveitar. Venho com a pinceladinha do verde soft, que é a cor mais clara que eu usei nessas folhas, né? E passo dentro dessa bolinha, puxando pra cima, tá? Não pode ser muito forte, não. É só sujeirinha e puxo pra cima, tá? Faço isso em todas as gotinhas.
Aí, depois, eu venho com o branco, pincel zero, coloco o pingo de luz e atenção, quando a gente faz gotinha, dependendo do que a gente está fazendo, é importante que o brilho ali, o reflexo da luz, fique tudo na mesma direção, tá? Então, cuidado na hora de colocar o brilho ali, o pontinho de luz nas gotinhas. Dou mais uma pincelada no verde oliva, vou fazendo aqui, ó, um contorno nas pétalas da rosa, quando pega em cima da folha, já para dar a impressão que está por cima, ó. Seria uma sombra bem curtinha, tá? E já dá um detalhe todo especial, ó. Aqui, só dou uma pinceladinha aqui nessa folhinha do canto, só para sobrepor uma folha em cima da outra. Aqui também vou ajeitar, ó, a pétala da rosa que pega aqui em cima. E pronto, ó, já dá um detalhe diferente no trabalho. Aqui, ó, já adiantei uma rosa, mas deixei essa daqui pra gente fazer juntinhos. E a cor champanhe, gente, é uma cor bem parecida com cor pele, amarelo pele. Então, o que que eu fiz? Eu misturei um pouquinho do tutti-frutti com amarelo canário, deu uma mistura aqui bem parecida na minha tabela de cores com champanhe, e eu fiz essa mistura para ser a cor base aqui da minha rosa, tá? Então, venho preenchendo com o pincel número 8 da 421 toda a minha rosa com essa mistura, tá? Para vocês saberem a medida bem certinha, enquanto eu faço aqui, enquanto eu preencho essa rosa, coloque duas pinceladas do amarelo e duas do rosa, tá? Depois vocês vão deixando bem próximo ao amarelo pele, tá? Vão adicionando uma pincelada de um, de outro, não deixando puxar para nenhuma das duas cores. Tem que ficar uma cor neutra mesmo, tá? Como vocês estão vendo aqui, bem próximo ao pele, tá? Gente, lembrando que todas as cores desse trabalho vai ficar na descrição do vídeo, tá? E na descrição do vídeo você encontra também o link para o meu curso online de pintura em tecido com temas variados, que tá imperdível, gente. Eu convido a todos vocês a fazerem juntinho comigo. Aqui, ó, no cálice aqui dessa rosa, eu já venho com um pouquinho do salmão bebê e dou uma leve clareada, estão vendo? Bem pouquinho mesmo, que as pétalas a gente vai fazer bem clarinho, então eu não posso clarear muito. Aqui eu venho com um pouquinho do castanho claro, faço a boquinha ali da rosa e venho aqui, ó, desenhando o cálice da rosa. Eu vou esfumar tanto para cima como para baixo, tá? Limpo o meu pincel, passo bem com movimento circular para mim poder esfumar para cima e para baixo. Venho aqui, eu colocando sombra com esse castanho claro em todas as pétalas, tá? Com bastante cuidado aqui na pontinha, no comecinho da pétala aqui da rosa, vou colocando ó, aquela sombra em todas elas, tá? Isso daqui é bem simples de fazer, a gente já fez várias vezes aqui no canal. Volto aqui ó, com um pouquinho do malve, na boquinha da rosa escureço, jogo um pouquinho aqui no cálice também, só para dar uma escurecida, vem com a pinceladinha bem pouquinha do salmão bebê e pronto. Troco de pincel, pego o pincel número 6, com as cerdas um pouquinho maior, da 421 também, coloco o salmão bebê lá no meu pratinho para me ajeitar a tinta no pincel e venho aqui, ó. Começo pela pétala central, puxo de um lado, depois do outro, tá? Venho mais para baixo, puxo uma pétala inteira e vou puxar uma de cada lado. E assim, ó, já vou fazendo aqui a boquinha da rosa. Aqui eu já pego esse salmão bebê com sujeirinha daquela misturinha que eu fiz, do champanhe, tá? Faço duas pétalazinhas mais para dentro e já venho aqui, ó, com champanhe puro para fechar a boquinha dessa rosa. Agora, ó, vou colocar uma pétala de cada lado e vou alternando as pétalas, tá? Venho aqui, coloco mais uma com salmão bebê, tá? Ó, aqui vou colocar mais uma e olha só, já tá dando mais vida a boquinha aqui da nossa rosa, mesmo ela sendo bem clara, tá? Venho aqui, ó, quero uma pétala um pouco maior que venha até aqui no cálice, ó. Então, passo o pincel, trago até aqui, ajeito a pontinha da minha pétala, volto aqui, ó, e dou pinceladas
E tá feito uma pétala, ó, um pouquinho maior. Venho aqui e vou fazendo todas as pétalas, ó. Essa daqui quero que pega no cálice aqui da rosa também. Então, faço a pontinha dela aqui, ó, e vou levando. Lá no finalzinho, ó, dou uma pincelada. Vou fazendo, ó, todas as pétalas, tá? Ajeito bem. Venho com mais um pouquinho do salmão bebê, dou mais uma pincelada. Essa pétala também vou trazer ela um pouquinho mais pro meio da rosa e ajeito lá no final. Venho, ó, pra próxima pétala com bastante cuidado. Essa também, ó, vou trazer ela lá pro meio da rosa, tá? E aqui, ó, dou pinceladas, ó. Vou pincelando, gente, até o final dela ali, se unir à cor da rosa, tá? Pra dar a impressão que a pétala virou mesmo, tá? Não tem segredo nenhum aqui. Se vocês tirarem o desenho da maneira correta e seguindo passo a passo, vocês vão conseguir fazer bem certinho, tá? Aqui, ó, mais uma, finalizo a pontinha da pétala aqui bem fininho para dar a impressão que uma vai saindo de trás da outra e faço a pétala final aqui, ó, com salmão bebê. Lembrando, gente, que esse tecido que eu tô pintando, ele é salmão, tá? Então, talvez por isso a rosa não tenha se destacado tanto. Talvez se fosse num tecido branco, ela teria se destacado mais. Mas a cor champanhe não é uma cor meio bem clarinha mesmo, tá? Então, não ia ficar muito mais que isso, não. Talvez um pouco mais, mas não muito, tá? Aqui eu coloco uma pétala no meio e venho novamente dando umas pinceladas nas outras pétalas para ficar um pouquinho mais visível. Venho aqui, ó, com a pinceladinha do salmão e dou um piquezinho, ó, no comecinho de todas as pétalas, tá? Eu acho que fazendo isso, a rosa fica mais visível, tá? E olha só como que fica a rosa na cor champanhe. Aqui eu vou fazer uma gotinha, então, passo meia lua por cima, puxo para baixo, meia lua por baixo, puxando também para baixo, tá? Vou fazer mais uma aqui, venho, ó, com salmão, que é a cor mais clara que eu usei na rosa, dou uma pinceladinha e dá bem, ó, quase não dá nem pra ver, né, que é bem da cor. Aí eu venho com pincel zero, coloco o meu pontinho de brilho, lembra que eu falei da direção? Na mesma direção, tá, gente? Não é regra, não é sempre, mas dependendo do que a gente tá fazendo, é sempre bom que fique na mesma direção, tá? Tá, feito isso, eu quero fazer uns arabescos, alguma coisinha aqui nessa rosa. Eu vou fazer umas florzinhas, tá? Como se fossem umas orquídeas. Então, dou uma pinceladinha, mais uma e outra, tá? Eu faço dou uma pinceladinha arredondada, uma com pontinha e mais três, como se fosse folhinhas, tá? Venho aqui, ó, fazendo mais uma. Pego o violeta cobalto com um pouquinho do salmão bebê para deixar um pouquinho mais claro, tá? Ó, faço mais uma aqui, ó. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais clarinha. Venho com a pinceladinha do violeta cobalto e dou uma reforçadinha. Venho aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa, são só arabescos, tá, gente? Aí vocês podem fazer até florzinhas. Eu fiz esses miosótis aqui mais para dar uma destacada na rosa, para ficar mais bonito o trabalho, dá um tchan, tá? Aqui, ó, pego um pouquinho de violeta cobalto no cantinho do meu pincel e puxo pro meio dessa pétalazinha arredondada, a pétala principal, tá? Pego mais um pouquinho do salmão para dar uma pinceladinha em cada uma, tá? Venho, ó, ajeitando essa daqui também para deixar um pouquinho mais claro só, tá? Venho com o pincel número 2, com salmão, eu vou fazer, ó, uma voltinha, como se ela tivesse uma dobrinha, tipo aquela que a gente faz no Amor Perfeito, tá? Ó, vou fazer isso em cada uma
das pétalas redonda, né? Cada florzinha eu fiz uma pétala redonda e posso dar uma pinceladinha para simular a dobrinha nessas pétalazinhas pontudas, tá? Que eu fiz. Faço em todas e dou umas pinceladinhas a mais. Essa daqui também. Começo um pouquinho, dá um contorno por cima, venho com o amarelo canário e puxo um pistilo em cada uma das florzinhas, tá? Bem delicadinho. Faço em todas, venho, ó, com as mesmas cores que eu usei para fazer as folhas, eu vou colocar no meu pratinho com aquarela silk bem diluído, eu venho para fazer essas folhinhas de terceiro plano, ó. Pego a cor mais escura de um lado, mais claro do outro, puxo o pincel, tô usando o pincel número 10 da 421, puxo o pincel de uma vez, venho com uma pinceladinha do verde soft e puxo de um lado da folhinha, dessa folhinha de terceiro plano, deixando ela também mais clara. Essa claridade eu não posso dar em todas não, tá? É só em algumas mesmo. Venho aqui, ó, faço mais uma aqui em cima, venho com verde oliva bem diluído no aquarela silk, vou trabalhar com ele bem diluidinho, pode ser o verde oliva ou sépia, e vou puxando os galinhos, tá? Puxo os galinhos em todas as folhinhas, deixo o verde oliva bem aguadinho para ficar bem fácil trabalhar com ele e ficar mais delicado, tá? Então, venho, ó, puxando em todas as folhinhas, em algumas eu dou uma pinceladinha para simular a dobrinha da folhinha e puxo um risquinho no meio, tá? Venho aqui, ó, também, vou puxando em todas, aqui também, ó, e dou umas pinceladinhas, tá? Aqui, ó, vou unir essa daqui, o ramo aqui de rosa, né? Dou uma pinceladinha, ó, em cada, ajeitando bem certinha. E pronto, ó, o nosso trabalho já vai ficando dessa maneira. O risco desse trabalho você encontra no início do vídeo ou lá nos destaques do meu Instagram, tá? Todas as cores vai ficar na descrição do vídeo, junto com o link do meu curso online de pintura em tecido, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.